Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um assunto que é bastante recorrente no nosso dia a dia. A gente chega a ver todas as horas nos noticiários que são flagelos destruidores. O que são flagelos destruidores? Isso são furacões, tsunamis, pestes, doenças. No livro dos Espíritos, para quem não conhece, no capítulo 6, com o título Lei da Destruição, temos um subtítulo chamado Flagelos Destruidores. Na questão 737 até 742, Kardec pergunta aos Espíritos sobre a necessidade dos flagelos se abaterem sobre a humanidade. Muitas vezes nós questionamos por que as coisas acontecem. Por que nós temos guerra no Oriente Médio, seca no Nordeste, enchente em outros lugares, tsunamis? Por que há tantos terremotos no mundo? Por que essas pessoas sofrem tanto? Enchentes muitas vezes que levam cidades inteiras junto. Para obtermos essas respostas, devemos estudar. Estudar e questionar para entendermos melhor o que está acontecendo. As crianças geralmente, quando começam a falar lá por 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles começam a perguntar por que acontece isso, por que isso, por que aquilo. Uma criança é muito curiosa. E por que ela pergunta? Porque ela quer saber. E para nós sabermos essas coisas, né, nós precisamos estudar e questionar. Por que acontecem tantos fenômenos na natureza? Será que Deus nos castiga? Será que isso só acontece numa parte do mundo? Ou por que isso acontece? Kardec, quando começou a codificação dos livros dos Espíritos, foi buscar conhecimento junto aos espíritos superiores. Ele também não sabia de muitas questões. Ele era um homem muito estudioso, mas também não sabia de tudo. Questionando sobre os flagelos destruidores, de onde obteve respostas necessárias para o esclarecimento. Então vamos às questões. Na questão 737, Kardec pergunta: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta foi: para avançar mais depressa. Nós não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não julgais senão sob o ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasiona. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para alcançar mais prontamente uma ordem melhor da coisa em alguns anos, o que exigiria séculos. E se nós vamos pensar ou vamos raciocinar sobre essa resposta que os Espíritos nos deram, muitas vezes nós entendemos, quando acontece uma tragédia, as pessoas se unem, as pessoas se tornam mais fraternas, as pessoas buscam juntos solucionar o problema. Eu viajo constantemente e um dia uma pessoa lá no oeste catarinense me contou uma história que passou um furacão numa região de Guaraciaba, interior de Guaraciaba. E aquele furacão simplesmente destruiu tudo que achou pela frente. Não sobrou casa, não sobrou nada.
Para vocês terem uma ideia, tinha um açude muito grande. E não ficou mais nada de água dentro do açude. Os peixes estavam espalhados em tudo que é lugar. Por que a fúria da natureza em tal lugar? Aquela comunidade, ela vivia desunida, era uma comunidade assim, com bastante egoísmo entre seus membros. E foi necessário, às vezes, acontecerem tais coisas para se juntarem. Daí o líder dessa comunidade me disse, olha, a partir daquilo que aconteceu faz uns 8, 10 anos, nós se unimos, nós recebemos recursos, nós sentamos, lambemos as feridas e reconstruímos tudo de novo. E se aquilo não tivesse acontecido para nós estaríamos sempre no mesmo lugar, nós não teríamos progredido. E nós demos um passo em 4, 5 anos maior do que nós teríamos dado em 50 anos. Então, às vezes, essas coisas são necessárias para aquela região progredir mais rápido. O que aconteceu? A comunidade se tornou mais unida, eles se tornaram mais fraternos. Então, tudo isso explica por que muitas vezes numa determinada região se abate um flagelo. Na questão 738, Deus não poderia pregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? A resposta é a seguinte: sim, e os emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita, é preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Então, muitas vezes ele não aprende por si, porque ele só enxerga o próprio umbigo. Vocês sabem que as pestes que aconteceram no mundo, as doenças, as secas, muitas vezes é necessário para aquela região receber recursos, atenção do mundo, para que essa região progrida, ou para que as pessoas que vivem naquela região aprendam a se portar de maneiras diferentes. Muitas vezes as pessoas passam por uma situação traumatizante, uma doença, um acidente grave, para começar a agir diferente. Eles precisam passar por aquele acidente e as pessoas dizem assim: olha, eu quase estive do outro lado e voltei. Agora eu vou começar a dar mais valor para minha família, para os meus amigos. Eu não vou olhar mais tanto para o dinheiro, para os bens materiais. Então essas coisas têm que acontecer conosco para nós aprendermos a sermos diferentes. Porque a gente quer sempre o melhor para si. O vizinho que se rale, Precisamos, nós não damos tanto valor se acontece alguma coisa, nós deixamos de dar valor para o dinheiro, para as coisas materiais. Nós precisamos tomar muitas vezes um choque para acordar. Lógico, ninguém deseja para alguém sair daqui depois de sofrer um acidente traumatizante que fica lá meio ano numa cama. Não, isso não. Eu apenas estou explicando como é que as coisas acontecem. Então, nós damos mais valor para a família, nós damos mais valor para os amigos. E muitas vezes nós temos um amigo do lado, e muitas vezes nos estende a mão, mas o nosso orgulho, nosso egoísmo, ele nos deixa tão cego que a gente não enxerga aquele que quer nos ajudar. E às vezes a solução está do nosso lado. É só olhar um pouquinho para o lado, para ver os amigos que a gente enxerga. É que o nosso egoísmo, o nosso orgulho, às vezes não deixa de acontecer. Mas nesses flagelos, o homem do bem sucumbe como perverso. Isso é justo? Kardec pergunta. Durante a vida o homem relaciona tudo com seu corpo, mas depois da morte ele pensa de uma outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade.
Portanto, os sofrimentos dos que chamais alguns meses, alguns dias, não são nada, apenas um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Os corpos não são senão trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército que durante a guerra vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com suas vestes. Então, aqui pela resposta dos Espíritos, nós não podemos dar tanta atenção para as coisas fúteis, as coisas materiais. Nós devemos dar um pouco mais de atenção para as coisas que nos elevam, para as coisas que nos fazem bem, do que nós pensarmos simplesmente nessa vida. Porque a vida, depois que ela cessa, nós continuamos no outro lado. E aqui nós estamos apenas de passagem. A passagem, que muitas vezes a gente acha que é longa, mas ela é um piscar de olhos. Nós vivemos centenas, milhares de anos. Então, o que são 20, 30, 50, 100 anos? Para quem talvez já exista 5 mil, 10 mil anos. Mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas? Pergunta. Se considerarmos a vida por aquilo que ela é, e o pouco que é com relação ao infinito, se daria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compensação aos seus sofrimentos, se elas sabem suportar sem murmurar. Se nós soubermos suportar todas as vicissitudes, todos os problemas da vida, sem nos ficar lamentando toda hora, nós vamos ter uma compensação em vida futura. Não adianta quando eu encontro alguém na rua e eu falo alguma coisa, mas você não sabe nem o que está acontecendo comigo. Comigo é muito pior. Tu nem sabe o que é dor, tu nem sabe o que é passar um problema na vida. Então, sempre queremos nos auto-imolar. A gente sempre quer, através da dor, a gente quer que as pessoas tenham piedade de nós. E aqui, conforme os Espíritos, a gente tem que aprender a não se lamentar, a não murmurar. Continuando, para todos nós, a morte vai chegar mais cedo ou mais tarde, visto que a única diferença é que nos flagelos o maior número de pessoas parte de uma única vez. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la inteiramente, esses flagelos terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Então, o que acontece? Diariamente tem pessoas desencarnando, morrendo. Diariamente tem pessoas nascendo. Só que geralmente, num flagelo, pessoas partem de uma vez em maior número. E geralmente são pessoas que têm uma certa afinidade, que têm seus débitos do passado e que eles precisam passar por aquilo para que consigam esquecer ou consigam pagar aqueles débitos do passado. Então, muitas vezes, por exemplo, no tsunami lá que aconteceu na Ásia, 2010, 2011, foram centenas de milhares de pessoas que morreram. Ali os próprios animais já fugiram vários dias antes para o interior da ilha, sentindo que ia acontecer uma catástrofe. As pessoas não perceberam. As pessoas que não é para ter perecido, não é para ter morrido, eles viajaram para outros continentes. E as pessoas que tinham que passar por esse trama, eles foram lá justamente naquele Natal onde isso aconteceu. Na questão 739, os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que resulta disso frequentemente é somente percebido em gerações futuras. Quantas vezes nós vimos
que passa uma tempestade numa região, ela altera o mapa. Altera o mapa. Quando dá um terremoto muito grande, quando dá furacões, o lugar às vezes é irreconhecível. Então eles mudam até a paisagem. Mas todo temporal, toda terremoto, um dia vai passar e tudo vai começar novamente. Na questão 740, os flagelos não seriam igualmente para o homem, provas morais que se submetem às mais duras necessidades? Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e os orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se ele não está dominado pelo egoísmo. O que eu falei antes, quando isso acontece, as pessoas se tornam mais fraternas, as pessoas se juntam. Quantas vezes nós vimos campanhas pela própria televisão, pela rádio, para juntar colchões, comida, as pessoas se tornam mais fraternas, elas começam a doar coisas muitas vezes que temos em casa, sobrando. Outras vezes nós não temos, mas as pessoas ajudam, porque elas tocam o sentimento das pessoas. Na questão 741, é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem. Conjurar, para quem não sabe, é planejar por meio de conjuração, maquinar, pelo Aurélio, né? Sim, de uma parte, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são o resultado de sua imprevidência, do descuido do homem. À medida que o homem adquire conhecimento e experiência, pode preveni-los, sem saber procurar as causas. Também existem males que afligem a humanidade, que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a sua repercussão. Muitas vezes nós conseguimos evitar flagelos. Muitas vezes o homem é imprevidente e causa flagelos. Faz 1 ano, 2 anos, aquela barragem em Minas Gerais, ela foi causada, o rompimento da barragem foi causado pela imprevidência do homem. Então, todas as famílias atingidas, todo o prejuízo que deu, foi porque uma empresa simplesmente não reforçou os depósitos, açudes, onde é que depositava o material que era excedente da sua extração daquilo que eles estavam fazendo. Outras vezes, o homem também causa enchentes numa cidade, quando o lixo é jogado, quando a boca de lobo está entupida, quando nós passamos pela rua e nós jogamos um frasco de qualquer copo descartável, um frasco de água, ou nós jogamos um saco de lixo, aí depois o rio sobe, entope e invade as casas. Isso é por imprevidência. Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, é preciso incluir na primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais da produção da terra. Para vocês terem uma ideia, eu andei pesquisando pestes, 3 tipos de pestes que aconteceram ao longo dos últimos 2000 anos. O primeiro aconteceu no século IV, na época da Idade Média, no Império Bizantino, a peste bubônica, que atingiu de 20 até 30 milhões de pessoas que morreram naquela época. Isso era entre os anos 541 e 544 da nossa era. A segunda peste, ela já foi um pouco mais abrangente. A peste negra, que também é causada pela peste bubônica. Para quem não sabe, a peste negra, as pessoas dão manchas na pele
e aquilo eles começam a ficar preto por causa de um piolho que é transmitido pelo rato. Ele se alimenta das pessoas, ele suga o sangue das pessoas, e o hospedeiro é o rato. E como antigamente todas as cidades eram infestadas de rato por causa do lixo, por causa da sujeira, eles encontravam farto campo para se reproduzirem. Então, a segunda peste negra, ela aconteceu de 1343 a 1353, portanto 10 anos na Europa e na Ásia. Morreram em torno de 75 a 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas é mais ou menos o que nós temos hoje de pessoas que habitam o Brasil. Isso, naquela época era considerado 1/3 da humanidade. Se fôssemos ver hoje, nós temos 5, 6 bilhões de pessoas, nós fôssemos ver 1/3 da humanidade, teria que morrer mais que 2 bilhões de pessoas. E a terceira, ela se deu ao final da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola. Ela ocorreu no ano de 1917 e 1918. E ela era gripe espanhola porque ela explodiu na Espanha. Ela era causada pelo vírus influenza, do subtipo H1N1. Isso é uma mutação do H1N1. Onde é que morreram 50 milhões de pessoas, aproximadamente, no final da Primeira Guerra Mundial. O mundo saindo de uma guerra, onde é que milhares de pessoas pereceram na guerra, e ainda morreram mais 50 milhões de pessoas por causa de uma peste. E outra coisa, o que nós podemos aprender quando isso acontece? Essas pestes, o que eles trouxeram no mundo? Além de pessoas que morreram, mas o que aconteceu? A ciência começou a descobrir novas vacinas, as cidades começaram a fazer limpeza urbana, a urbanização ela foi repensada, tudo foi replanejado, a sujeira, tudo isso foi limpo, as pessoas começaram a fazer dentro das próprias cidades a quarentena, não deixavam mais entrar, sair qualquer pessoa para não levar essas doenças para outros lugares. Então tudo isso nos traz um ensinamento. Através disso, só nas grandes catástrofes, muitas vezes a ciência se destaca, porque aí eles são obrigados a achar um meio para coibir o avanço desses problemas. E na agricultura, nas secas, nós temos secas no Nordeste, nós temos os desertos, a ciência foi progredindo e as irrigações, elas se estendem hoje em grandes, amplas áreas no Nordeste, até no deserto do Saara, hoje se produz alimentos, por causa de que o mundo precisa de alimentos. Então, nesses flagelos, as pessoas descobrem outras coisas. E se não fossem por meio de uma seca, que faltava alimento no mundo, talvez hoje nós não teríamos a irrigação. Nós não teríamos grandes áreas do Nordeste cultivadas com água. Em algumas regiões isso dá certo, mas em outras regiões, por exemplo, nós vemos na África, onde os povos são explorados, por mais que eles tentem mudar, os povos ainda são bastante ignorantes, eles não deixam que a tecnologia chegue lá, e muitas vezes os habitantes que estão lá, eles escutam mais aquele governador, ou muitas vezes o presidente da república, que é muitas vezes ele não deixa chegar a tecnologia, porque ele domina esse povo, né? Então, nesses casos, ainda nós vemos fome, nós vemos bastante pessoas que precisariam de ajuda, e a ajuda não chega porque nós temos os tiranos lá que não deixam ninguém chegar perto.
eles dominam a região. Então eles são mantidos na ignorância, né? Eles são espoliados muitas vezes por esses governantes, porque em cima disso eles se mantêm no poder. Nós não precisamos ir muito longe. Nós temos aqui a Venezuela, né? Onde é que a Venezuela, 80% das pessoas da Venezuela passam fome, passam as necessidades básicas, não tem muitas vezes nem para comer. E esses dias eu escutei uma reportagem onde é que um salário mínimo dá para comprar 3 frangos. As pessoas ganham um salário mínimo por mês, dá para comprar 3 frangos. Quem se sustenta com 3 frangos? Então, por causa da tirania de algumas pessoas. Mas, como tudo na vida, um dia tudo vai chegar no fim. Se essas pessoas souberem muitas vezes buscar outros lugares, sair dali e ir em busca daquelas pessoas que os acolhem, que os ajudam, eles podem modificar o lugar. E essas pessoas, esses tiranos, não vão ficar sempre no mesmo lugar. Então, uma breve explicação, o que Kardec nos passa aqui no Livro dos Espíritos. E muitas vezes, esses flagelos que acontecem no mundo, nós não precisamos se apavorar. Isso faz parte da humanidade, isso faz parte para que a humanidade avance mais depressa. Muitos flagelos no homem não tem culpa, outros flagelos o homem tem culpa. Então, muitas vezes, se nós vemos países onde é que o pessoal passa fome, é por muitas vezes nós termos pessoas lá que governam esses países que deixam chegar nessa situação. Outros por problemas de estiagem, outros por problemas de catástrofes da natureza, mas tudo isso passa. Se nós tivermos sempre a esperança que o dia de amanhã vai ser melhor que hoje, tudo um dia vai mudar. Nada fica eternamente. Pensemos nisso. Paz e luz para todos. Muito obrigado. Meus irmãos, após essa exposição, com nossos corações já tomados desse sentimento maior de gratidão pela vida, nós nesse instante, ouvindo esta música que nos toca profundamente, possamos receber essas energias que se derramem sobre todos nós. Senhor, não há uma folha que caia de uma árvore sem a Tua percepção. Dessa forma, compreendendo as energias e o envolvimento que nos encontramos, possamos conservar, através da prática do bem, do exercício, de bons sentimentos, de boas vibrações. Que possamos ter, o nosso retorno aos nossos lares, uma ótima semana de atividades. E que a Tua luz nos acompanhe dessa forma, hoje e sempre. Que assim seja.